Gente, plano de voo do nosso curso. Temos aí todos os pontos abordados no curso. Ação de alimentos, ação de exoneração de alimentos, falamos disso hoje. Amanhã, Zakimi trata com vocês de ação de alimentos gravídicos e revisional de alimentos. Na quarta-feira, chega o pedaço mais tranquilo do curso, sempre a gente brinca, execução de alimentos com o Zakimi. E na quinta, eu volto a falar para vocês com ação homologatória de acordo extrajudicial de alimentos, cada vez mais comum, cada vez mais usado isso, e ação de oferta de alimentos, além dos novos julgados. Aí a gente, todo finalzinho de aula a gente coloca alguns julgados, sempre alguma coisa nova e sempre alguma coisa diferente para todos vocês. Passamos para o nosso plano de voo de hoje. Aqui, já desmembrando, destrinchando aqueles dois primeiros tópicos do slide anterior. Vamos tratar de ação de alimentos, conceito de ação de alimentos, função e conteúdo, previsão legal expressa para os alimentos, temos aí, vamos fazer um passeio pelas leis, evolução legal, do Código de 16 para o Código de 2002, e já com algumas novidades dessa última semana que apareceram aí nos boletins jurídicos, falar das características da obrigação alimentar, condições da ação em geral e condições objetivas da ação, tratando da ação de alimentos. E também alguns tópicos para debate. Além dos alimentos provisionais, que a gente trata, falamos da ação de exoneração de alimentos e no finalzinho a gente ainda coloca um comparativo da parte de alimentos com o projeto do novo Código de Processo Civil. Temos um novo código aí, não sabemos se será aprovado ou não. De qualquer maneira, a gente trabalha, por enquanto, com o projeto. Senhores, esse material está disponível já no blog, está aí o super blog do CURB, curb.blogspot.com, já está online. Os gnomos da informática devem ter colocado isso no ar às 7 horas da manhã, foi o meu pedido. A todo um povo que trabalha a parte digital, porque eu sou um ser analógico. Está aí à disposição o e-mail também, e lá na primeira linha o Twitter. Eu estou me digitalizando. Na base do tranco, é bem verdade, há um conflito interno muito grande. Eu, por mim, usaria cadernos, bloquinhos. Post-it não, porque eu já acho muito moderno. Então, anotado aí o endereço. Passamos já ao comecinho, a ação de alimentos. Começo com uma citação do professor Dinamarco. O professor Dinamarco foi meu professor na graduação, dos grandes gênios vivos do processo civil, e alguém que fala com uma serenidade muito grande atualmente, que é muito bom e necessário. É preciso que o processo aponte para um resultado capaz de ser útil ao demandante, removendo o óbice posto para o exercício de seu direito. E útil também, segundo o critério do Estado, estando presentes os requisitos da necessidade e da adequação. A adequação no curso de hoje, na aula de hoje, vai ser um mantra. A gente vai falar muito de adequação, que é o grande calcanhar de Aquiles dos alimentos. A gente pensa na necessidade, a gente pensa na possibilidade, e onde o bicho pega é na adequação. E também vamos falar de utilidade. A demanda tem que ser útil. Essa demanda em glória é lindo, eventualmente até lindo para o advogado. Para a parte não tem utilidade alguma. E também, por que não falar da utilidade disso para o próprio Estado? É necessário também. Então o Estado não vai gastar seu recurso, seu tempo, e o tempo que ele poderia usar para julgar bons recursos, julgando alguma coisa inútil. Vamos adiante. Falamos de obrigação alimentar, vamos falar de função e conteúdo. E eu começo com um destaque do professor Carrali. A obra do professor Carrali é referência para os alimentos. Tá, não sei se na 6ª ou na 7ª edição, acho que já tem uma 7ª edição, 2010, 2011. O professor Carrali também é meu professor na graduação. Eu sou bairrista, pacas, então é sempre bom a gente citar quem a gente conhece ou gente com quem a gente brigou durante a graduação. É sempre bom. Foi ao vivo a briga. Os alimentos visam assegurar ao necessitado aquilo que é preciso para a sua manutenção, entendido em sentido amplo. Aí, geralmente, os devedores de alimentos não entendem desta maneira. Temos que entender no sentido mais amplo, propiciando-lhe os meios de subsistência, se o mesmo não tem de onde tirá-los ou se encontra impossibilitado de produzi-los. Outra grande briga é, vou dever alimentos para sempre? Se a pessoa precisar para sempre, sim. Agora, é comum
a impossibilidade momentânea de produção de alimentos. Não raro, quando a gente tem separação, alimentos entre cônjuges, é muito mais comum a responsabilidade momentânea e que seja um momento curto. Tive na graduação já 7 ou 8 alunas que foram fazer uma graduação, depois se separaram. Todas advogam hoje. Advogam bem e, em todos os casos, elas abriram mão dos alimentos. O que é uma felicidade muito grande. E é felicidade para os dois lados. Para quem deixa de pagar e para quem conquista a sua independência financeira. E temos aí também a impossibilidade momentânea para o menor, para o incapaz. Menor, fez 18 anos, não devo mais alimentos. Também não é assim. Pai adora fazer isso. Né? No mês do aniversário, ele dá de presente para o alimentando parar de pagar os alimentos. Também não pode. A educação está compreendida nisso e, às vezes, o alimentando não pode trabalhar enquanto estuda. O alimentando é aluno de medicina. Ele tem um curso integral e tem, sei lá, 4 ou 5 horas por noite para dormir. O pai fala, você consiga um emprego no seu tempo livre. Tive um caso que o menino era estudante de medicina e fazia instrumentação de madrugada. Ele ainda conseguia tirar um dinheirinho, agora não conseguia pagar a faculdade de medicina, que é um curso sabidamente caro. Então o pai sugeriu que ele mudasse de curso também. Agora você está fazendo um curso muito caro, isso é sonho da sua mãe, ela que pague, o que é terrível. Vamos adiante. Vamos falar do nosso passeio legal, previsão legal expressa. A gente vai mexer com as leis 5478 de 68, que cuida especificamente dos alimentos, a 6.515 de 77, que foi a lei que regulou a separação e é chamada Lei do Divórcio. A Lei 8971 de 94, que trata dos alimentos incidentalmente nos casos de união estável, tem muita evolução doutrinária e jurisprudencial nesse tema. A 10.406 de 2002, que é o novo Código Civil. E agora de 28 de março, recentíssima Lei 12.398 de 2011, que é a lei que trata da guarda pelos avós. Direito de visita e guarda pelos avós da criança. A lei já nasce cercada de grande polêmica. Uma colega professora lá da Direito São Bernardo me falou. Ela falou, eu vou ser avó agora, eu acho isso um absurdo. Precisar positivar esse tipo de conduta do avô e da avó. Aí eu falei para essa professora, professora, no seu caso, graças a Deus, está tudo em ordem em casa. Para regulamentar a visita de avô e avó, a gente até estava comentando agora no pré-aula. O caso costuma ser mais complicado, costuma ser trash, costuma ser um negócio mais pesado para fazer. Essa é a parte boa de fazer família. A gente pega o pedaço mais bonito e mais tranquilo e o pedaço mais truculento do direito. Que a gente vê o pior do ser humano. E geralmente por conta de dinheiro, o que me entristece. Menciono, não está na nossa listinha aí também, mas vou mencionar também os efeitos da Emenda Constitucional 66 de 2010, que transforma toda a separação em divórcio, essa é uma das correntes, e já tem grandes brigas aí, inclusive no próprio IBDFAN, falando do impacto de se acabar com a separação, se acaba com a separação, não se acaba com a separação, tem juiz que continua dando separação, tem juiz que está convertendo todas em divórcio direto, então vamos ver se a gente consegue fechar um consenso ou aumentar a briga. Vamos que vamos. Evolução legal do conceito de alimentos, ou da obrigação alimentar. Código Civil de 1916. Eu era um grande fã do Código do Bevilacqua. Código excepcional, muito à frente de seu tempo. Agora, ele é um projeto de 1890. Ele é um código oitocentista que demorou só 25 ou 26 anos para tramitar e ser aprovado. O pessoal reclama do de 2002. Naquela época nem internet tinha e demorou esse tanto. Só que o projeto era tão bom, que ele conseguiu sobreviver por quase um século. Mas a jurisprudência tinha mudado muita coisa. Sim, era um código que tinha algumas cláusulas abertas que possibilitava a jurisprudência, especialmente na parte de família, mudar muita coisa. Era um código muito feliz. Sou fãzão dele. Esse código 2002 eu tenho algumas reservas. Ele é um pouco emendado demais para o meu gosto. É muita gente colocando a mão na mesma receita. O bolo às vezes desanda. Aliás, nós tivemos 2 projetos de Código Civil concomitantes no Brasil. Um deles era tão bom, e não foi o escolhido aqui, mas era o anteprojeto do Teixeira de Freitas, que acabou se transformando no Código Civil argentino.
o Veli Sarsfield traduziu, e é o Código Civil argentino vigente. Então, um código mais completo, inclusive, que o do Bevilacqua. Vamos lá, artigo 396 do Código de 16. De acordo com o prescrito nesse capítulo, que é o capítulo 7, podem os parentes exigir uns dos outros os alimentos de que necessitem para subsistir. Definição genérica do Código do Bevilacqua, sabidamente genérica e propositadamente genérica, falando de parentes. Gosto muito disso. Gosto muito disso porque parente. Quem é parente? O parente é todo mundo que é parente. Nossa, será que o Bevilacqua já pensava na família socioafetiva? Creio que não. Se pudesse, pensaria, mas creio que não. Ainda assim, se era agregado, se era parente, tinha direito a exigir os alimentos. E o artigo 400, que dava o nosso binômio, o famoso binômio. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Até 2002 vigorou a teoria do binômio. Em 2002 entra mais um elemento nessa equação, que é a adequação. Então temos um binômio que não é um binômio, é um trinômio. Ou um binômio de 3 termos. Vamos para o Código de 2002. Agora, artigo 1694. Podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros, já delimitou mais, os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. O Código de 2002 elabora em cima disso. Vamos falar um pouquinho sobre esses alimentos para manutenção da condição social. Inclusive para atender às necessidades de sua educação. Então, aquela alegação do pai que aos 18 anos ele para de pagar alimentos, não. Se há educação a ser custeada, o pai pode e o menor precisa, ou o filho precisa, ou o ex-companheiro, ex-companheira precisam, essa verba de educação será sim incluída no rol de alimentos, tratada como verba alimentar. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante, e dos recursos da pessoa obrigada. Ótimo. Repete aí o dispositivo do Código de 16. E para finalizar, os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Nasce o primeiro problema da Emenda Constitucional 66. Culpa, violação de obrigação direta, violação de obrigação do casamento. A violação de obrigação de casamento era a causa para a separação. Como o divórcio era ou uma consequência temporal, de lapso temporal, de 1 ano após a separação, ou de 2 anos de ruptura de vida comum, não se falava em culpa para divórcio. Divórcio poderia ser processado mediante simples alegação de lapso temporal, o que não implica na análise da culpa. Há 2 correntes já formadas, como em absolutamente tudo no direito. Impressionante a criatividade que nós, advogados, temos para criar 2 correntes, para tudo, pelo menos. A primeira corrente afasta a culpa do novo divórcio e diz que a culpa passa a ser irrelevante para o divórcio. Simplifiquem muito o raciocínio, faz um raciocínio até simplista demais sobre isso? Creio que sim. Há uma outra corrente que migra a teoria da culpa para o divórcio, como se fosse a causa para a separação, não necessariamente como causa para o divórcio, mas como elemento essencial a ser considerado. Seja para diminuir esses alimentos, seja para motivar o próprio divórcio. Há uma base de direito material, uma causa de pedir próxima, que deve ser analisada caso a caso. Ainda não há posição formada sobre isso. A emenda constitucional é do meio do ano passado, do meio para o final do ano passado, se não me engano, de outubro de 2010. Então não houve tempo ainda para que se sedimentasse isso. Procurei algum julgado que mencionasse culpa e divórcio. Não, nada. TJ São Paulo, nada. STJ, nada. TJ Minas, nada. STF, nada, não daria tempo ainda de chegar. E tentei Rio Grande do Sul. Quando eu não encontro em nenhum lugar, eu procuro o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que geralmente é o grande celeiro das novidades. Pensamento de vanguarda geralmente vem de lá, especialmente nas questões atinentes à pessoa. Nada também ainda. Algumas decisões de primeira instância, mas achei imprudente trazer para os senhores para não dar a impressão de raciocínio fechado. Temos aqui a primeira briga. Então, guardem a briga na caixinha das brigas ou na caixinha das coisas insolúveis. Pode deixar para lá. E 1695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença. Adoro essa expressão, mantença. E aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem que desfalque do necessário ao seu sustento. A gente tem aquela mentalidade de 1/3 do salário ou 1/3 dos ganhos. Muito aluno me pergunta, professor, mas onde é que está essa coisa do 1/3? Eu procurei na lei. Isso é construção jurisprudencial, não vou nem dizer doutrinária, é só jurisprudencial para os pequenos salários. 30% do salário de um executivo de multinacional é muito mais do que qualquer filho precise para sobreviver. Eventualmente, é muito mais do que qualquer filho precise para manter o próprio padrão de vida. Eventualmente, é muito mais do que qualquer ex-esposo ou ex-marido precise para manter o padrão de vida, os chamados alimentos côngruos, que são os alimentos só para a manutenção do padrão. E essa parte da manutenção do padrão de vida gera algumas distorções também. Então a gente tem alguns casos noticiados pela mídia de pensões mensais que passam dos R$200 mil. Ninguém precisa de R$200 mil para sobreviver mensalmente. A não ser que isso seja forma de acúmulo de patrimônio, acho muito complicado falar num valor desse a título de alimentos. E com a seriedade que a verba de alimentos traz. E com a enormidade de consequências que a atribuição do caráter alimentício ou alimentar a uma verba traz para quem deve especialmente. Então, há muita distorção aí. Então, isso há de ser corrigido. O Zakimi vai tratar com vocês da revisional. Então, a gente vai ver que alimentos não prescrevem nunca. Não prescrevem porque cada mês é um novo mês. É um novo mês porque eu preciso, é um novo mês para que quem paga esses alimentos pode pagar esses alimentos, e é um novo mês para a adequação deste binômio. Então, há de se trabalhar, especialmente em cima da adequação, para ver o que é possível, o que é necessário e o que é adequado àquele momento específico. Desfalque do necessário ao seu sustento. Outra situação muito comum. Quem paga alimentos constitui nova família. E geralmente é o começo da briga. Não pelo novo relacionamento, mas pela suposta privação que se dará aos antigos alimentandos em virtude da constituição de nova família e, obviamente, ampliação do gasto desse devedor de alimentos. Ele fala, olha, eu vou ter um novo filho, eu não posso continuar pagando a mesma coisa. Devia ter pensado nisso antes. Uma situação delicadíssima. Mesmo porque temos, da década de 70 para cá, crescente inclusão da mulher no mercado de trabalho. Não raro, a grande briga não, o que é meu, o que é seu é nosso. De lado a lado. De marido para mulher e de mulher para marido. E daí vem a picuinha, que todos gostam de fazer. Ação de alimentos, é raro a gente ter algum problema grande em ação de alimentos. Problema sério, problema difícil, é raro. O que acontece é que tem muita mágoa, muito rancor de lado a lado, e o advogado acaba funcionando como terapeuta para as partes, o que é péssimo, especialmente para o que vos fala. A paciência não é o forte aqui deste advogado. É complicado. E é alguma coisa que você não pode ignorar. Então, se puder, faça uma recomendação aos colegas. Avisa para o seu cliente, brigue menos, escolha as suas batalhas, briga por alguma coisa séria, é alguma coisa que seu filho realmente precise, ótimo, não é. Deixa para lá, por favor, faça o mundo mais feliz. Tu não vai ficar brigando sem motivo. Minha mãe fala que, minha mãe é advogada também, e fala, nossa, ouvir você falando isso é terrível, porque eu sou o truculento lá de casa, né? Sou neto de advogado, filho de advogada, 2 ou 3 primos advogados e pai de advogado também. João, agora com 4 anos, dentro da minha liberdade de escolha, no direito privado ele pode fazer o que ele quiser. Já tem blusão da faculdade comprado para ele. Esposa que é colega de classe, também é advogada, falou que eu estou querendo conduzir o futuro dele. Imagina. Ele vai escolher isso porque é o mais sensato a se escolher. E eu não vou admitir qualquer escolha diferente. Minha esposa falou que para o perdão dos meus pecados ele vai ser pagodeiro. O artista plástico conceitual, ela falou, você vai ver, você é esse quadrado perfeito, ele vai ser a coisa mais liberal do mundo. Então eu estou torcendo para ele fazer direito. Mandem cartinhas para o João, mandem e-mails. O João tem e-mail também. 4 anos, está na hora.
Então, lá em casa eu era o truculento e agora essa postura de mais amor, menos rancor, minha mãe falou, isso é irônico. Eu falei, não é, eu estou me rendendo a isso, não adianta. Tem briga que não adianta entrar. Porque é absolutamente inglória. Não dá prazer nem para o advogado. Porque às vezes a gente ainda tem, o advogado tem essa do prazer pela briga. Isso não leva a lugar nenhum, não adianta. E eu separei para vocês alguns outros dispositivos do Código Civil, especialmente, que mencionam os alimentos. Que a gente, como não estão na parte dos alimentos do Código, lá pelo 1630, 1640, estão em outros cantos do Código, mas aparecem disposições atinentes aos alimentos também. 373 é o que trata da incompensabilidade entre verbas alimentícias e outras quaisquer outras verbas. Diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se provier de esbulho, furto ou roubo, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos, ou se for uma for de coisa não suscetível de penhora. Importante aí é o inciso 2º, que trata dos alimentos. Os alimentos são, você não pode compensar alimentos. O que nos gera algumas situações surreais. Eventualmente você não pode compensar alimentos com alimentos. Tive um caso, briguei e perdi. Eu queria compensar alimentos de marido para mulher com alimentos de mulher para marido. Houve uma inversão de situação financeira entre os dois. Ela passou a ser profissional com uma remuneração muito superior à remuneração dele. E ele perdeu o emprego. E ele devia alimentos. Eu falei, olha, é surreal o fato dele ser preso, ou de haver ameaça dele ser preso, e dele ser credor de alimentos contra ela, por decisão em alimentos provisionais já. O processo estava distribuído por dependência, gente. O juiz falou, doutor, eu não posso compensar. Em primeira instância, o juiz ainda foi compreensível. Ele foi muito bacana ao dizer para mim que ele ia negar o meu pedido. Gosto muito quando a magistratura é educada comigo. Fui ao tribunal em agravo de instrumento, perdi. Recurso extraordinário, recurso especial retidos. Perdi. Eu falei, isso é absurdo. A gente acabou fazendo composição entre autor e réu, que depois viraram ré e autor, por conta disso. Mas composição, e o juiz falou, olha, eu quero dizer que eu não concordo com isso. Ele ameaçou não homologar a composição. Eu falei, olha, os dois são maiores, não há interesse de incapaz, por favor. O próximo passo era nós desistirmos mutuamente das ações e tentarmos novas ações ou uma homologatória de acordo extrajudicial. Que o juiz já tinha avisado para a gente. Doutor, vai distribuir, vai cair aqui, eu vou negar. Muito bacana também quando a magistratura pré-julga, ou já avisa. É uma questão de praticidade, segundo o juiz. Falou, doutor, vai cair aqui, eu vou negar. Então, brigar com o juiz é sempre um hobby também, uma pena. Queria que eles me ouvissem mais. E eu sou compreensivo com eles. Eu escrevo cada vez menos. Sei que eles têm bastante trabalho. Vamos lá. Artigo 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações. Se alguém já teve algum caso desse, sabe que não é um negócio gostoso para mexer. E é sempre aquela situação que beira o teratológico. Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele, eu acho até justo. Alguém doou para você, você tenta matar a pessoa, acho que você perde o merecimento por ter recebido aquela doação. Se cometeu contra ele ofensa física, também. Se o injuriou gravemente ou caluniou. E a última aqui, esse é o excelente. Isso é de assim, eu acho que é a síntese da ingratidão mesmo. Se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que esse necessitava. O pai doa o seu patrimônio, divide em vida entre os filhos para evitar qualquer conflito familiar. Situação absolutamente comum. E o pai, acontece alguma coisa, ele passa a precisar de alimentos. E os filhos negam alimentos para esse pai. Eu acho que esse filho aqui não é que ele merecia ter a doação revogada, ele merecia apanhar. O que é isso? Vai deixar o seu pai doador de patrimônio para você passar necessidade. Absurdo. Também nos casos bizarros aí trazidos pelo Código Civil 2002. Revogação de doação. Próximo artigo é o 588. Fala de mútuo. Nossa, mas tem alimentos em tudo quanto é parte do código. Sim, tem sim. O mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Cuidado quando for celebrar contrato de mútuo com o menor. Ah, mas se for emancipado, perde o objeto 588. Mas se não for...
E 589, cessa a disposição do artigo antecedente, há uma quebra de padrão para isso. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, ratificar posteriormente, não, tudo bem. Se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. Olha que bacana. E se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Também é modulação de execução contra o menor que necessite de alimentos, também por conta da presunção da necessidade de alimentos do menor. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor, é justo que se devolva. E se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. O menor mentiu que fosse menor, o menor usou de ardil para conseguir firmar o contrato de mútuo. Tem muito menor ardiloso por aí. Um pouquinho mais para frente, 871. Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se devem, poder-lhes-á reaver do devedor a importância, ainda que este não ratifique o ato. Ok. É muito comum a situação entre irmão ou tio que paga alimentos para sobrinho e vai cobrar do irmão. O irmão já brigou com a ex-esposa, já brigou com os filhos e agora briga com o irmão também. Olha que bacana. É o direito fazendo famílias felizes e misturando pouco o patrimônio das famílias. É muito comum, eu vi isso daqui com um padrinho uma vez. E o padrinho falou, é minha obrigação como padrinho. Achei muito legal. Que a gente tem a imagem do padrinho como a orientação espiritual, eventualmente. O padrinho falou, não. Eu estou aqui para ajudar. Ajudou, se não me engano, ele custeou faculdade de um afilhado. E depois ele foi cobrar do pai do afilhado. Falou, olha aqui, meu querido, você deve, não é porque eu paguei agora, porque o pai ficou todo contente, ele chegou para agradecer. E falou, nossa, obrigado pelo que você está fazendo. Ele falou, obrigado o quê, rapaz? Você vai me devolver isso aqui. Olha, eu queria poder fazer isso pelos outros. Falou, não. Você queria poder fazer isso pelo seu filho e você vai fazer isso pelo seu filho, ainda que indiretamente. Esse padrinho ganhou a execução, obviamente, sobre o pai do menino e doou esse dinheiro para o menino. O menino foi fazer 2 anos de faculdade fora do Brasil. Pronto. Todo mundo feliz. 948. Opa, vamos colocar um pezinho no crime. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, 1. No pagamento das despesas com o tratamento da vítima, se a vítima sobreviver, seu funeral e o luto da família, no caso de falecimento da vítima, obviamente. E na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Aqui o bicho pega. Você atropelou pai de família devedor de alimentos, você vai ter que custear esses alimentos. E não é verba indenizatória. Essa verba tem natureza alimentícia. E todo o adjetivo que a natureza alimentícia traz para essa verba. A execução se processa como execução de alimentos. Ah, mas não é filho meu. Sim, mas era credor de alimentos de alguém de quem você causou a morte. Então, importante aqui a diferenciação. Aliás, muito importante essa diferenciação, porque tem um impacto grande na cobrança destes alimentos. Além da verba não ser arbitrada numa única oportunidade, é uma verba periódica, e tem todo aquela dinâmica dos alimentos, da necessidade, da possibilidade e da adequação. Então, essa verba pode oscilar também, dependendo da necessidade do alimentando, dependendo da possibilidade do alimentante e a adequação entre esses dois termos. Vamos adiante. 1590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes. A parte importante também, que equipara os maiores incapazes aos menores. O tratamento é rigorosamente o mesmo porque o incapaz é aquele que não pode se defender. Seja menor, essa incapacidade vai cessar. Seja tem algum problema de desenvolvimento, a incapacidade não cessa, ele vai continuar incapaz. E, por conta disso, continua recebendo o mesmo tratamento como se fosse menor. Vamos falar um pouquinho do tutor também. 1740, ao passeio pelo código. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos conforme os seus haveres e condição. Ser tutor é um negócio complicadíssimo. Complicadíssimo, seríssimo.
É uma responsabilidade sem tamanho. E reclamar do juiz que providencie como houver por bem, quando menor haja mister correção. Opa. Adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se esse já contar 12 anos de idade. A diferença é que o tutor tem que considerar a opinião do menor. O pai não. Aliás, fica aqui o aviso para o João. Até os 21, pelo menos, ele não tem opinião que seja diferente da minha. Ele pode até ter opinião, desde que seja idêntica à minha. E legado de alimentos. Outra solução costuma ser engenhosa, simples e pouca gente usa. Aqui no Brasil não há tradição por testamento, né? O latino tem uma relação estranha com a morte. O anglo-saxão não tem o menor problema. Pega um alemão, o alemão fala, ok, não há problema. Aliás, o alemão encara tudo racionalmente. Eu tenho uma inveja danada disso. Ou mesmo o britânico, eles podem fazer, se não me fala a memória, eles podem fazer testamento por um formulário no correio. Imagina isso no Brasil, que coisa. Ao invés de você mandar aquele aerograma de Natal, você vai lá e manda um aerograma de testamento. Fala, não se preocupe, está tudo guardadinho aqui. Mas testamento é um negócio raro, o latino não morre nunca, e eu quero deixar a briga para trás. Essa coisa de deixar negócio não resolvido é péssimo para a pessoa, é excelente para nós advogados, quase sempre. Tem coisa que não tem solução. Mas no testamento você pode estabelecer um legado de alimentos. Você não quer entregar o patrimônio inteiro de uma vez, você deixa esse patrimônio sob a administração de alguém de sua confiança, e mensalmente é o pagamento de uma parcela aos beneficiários. Muito comum em famílias que querem preservar o patrimônio por mais de uma geração. O que o avô faz? Grava todo o patrimônio, esse patrimônio é administrado e não raro esses legados de alimentos vão diretamente para os netos. E é o jeito do avô garantir subsistência, existência digna e educação de ponta para estes netos. Fiz um desses lá no escritório, a grande preocupação do avô era com 7 ou 8 netos. Os 7 ou 8 tinham, a partir do momento que entrassem em qualquer faculdade, ou que pudessem prestar exame em qualquer faculdade, um X disponível, uma quantia elevada, para fazer qualquer curso universitário. A conta dele foi que se pudesse pagar por Harvard. O avô podia. Ele falou, para os meus filhos, se pudesse, não deixava nada. Geralmente é uma tônica comum. Quando há preocupação muito grande com os netos, há um conflito com os filhos. Estão achando que vão ficar milionários quando eu morrer? Não. Eu estou preservando a educação e estou preservando o patrimônio em nome dos meus netos. E deixou um conselho de 5 pessoas para cuidar desse patrimônio. Patrimônio, assim, considerável. Então, o legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Dá para estender isso aqui para a maioridade também. Disposição de vontade do falecido. E vou falar das súmulas do STJ. São 4 súmulas que tratam disso. Vou ler de baixo para cima para fazer na ordem cronológica. A súmula 1 do STJ. Se não me engano, a súmula 1 é de 89, bem comecinho do STJ. O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para ação de investigação de paternidade quando cumulada com a de alimentos. Havia ainda alguma briga sobre isso na época, agora não mais. Além da matéria ser simulada, aqui em São Paulo, especialmente, na década de 80 já havia um posicionamento firmado sobre isso. Cumulou investigação de paternidade com alimentos, o foro é o do domicílio do alimentando. Faz todo sentido. A súmula 277, julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. É uma súmula que traz solução para uma parte e problemas maiores para outros. Quando trata dos alimentos gravídicos, quando não há certeza da paternidade. Então você vai cobrar alimentos gravídicos, você não tem certeza se você é o pai, você réu na ação de alimentos, não tem certeza se você é o pai da criança, e você tem a seriedade da cobrança de uma ação de alimentos sobre você. Como é que resolve isso? Então já tem julgado cuidando disso. O Zakimi vai tratar com vocês. 336. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.
Isso trata da imprescritibilidade dos alimentos, né? Ainda que você tenha escolhido não exercitar esse direito de pedir alimentos, não se fala mais em renúncia depois do Código de 2002, você, a qualquer momento, caso haja necessidade, de um lado, possibilidade do outro e adequação no pedido, esses alimentos podem ser objeto de nova ação. E a súmula que dá a briga é essa daqui. Aliás, deu muita briga, eles reformaram, corrigiram a redação da súmula. Raríssimas vezes eu vi isso, mesmo porque se juiz não erra, imagina ministro. Ministro erra nada. A redação original tratava a matéria da seguinte maneira. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. Redação corrigida. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A redação original da súmula gerou a distorção ou dava o benefício ao devedor que não era citado. O que é muito comum em ação de alimentos. As pessoas mudam de endereço, as pessoas somem, elas viajam por tempo indeterminado, deixam o bilhete com o coitado do porteiro. O senhor fulano está em viagem sem data certa para retorno. Aí o oficial de justiça vai lá, ameaça o porteiro, coitado do porteiro que está ali vendido, não sabe o que fazer. Aí o oficial, uma vez o oficial perguntou, eu estava acompanhando o oficial numa citação, e o sujeito estava viajando. Viajava muito, devedor de pensão alimentícia. Pagar a pensão não pagava, mas viajava muito. Aí ele falou, eu quero ver o automóvel, eu quero ver qual que é a vaga de garagem dele. O porteiro entrou e falou, essa aqui. Falou, mas o carro dele está aí. E estava quente o capô do carro ainda. Ele falou, eu não sei se ele chegou agora. Falou, ele viajou de carro. Não, mas às vezes não sei. Coitado do porteiro, obviamente se embananou. E o oficial de justiça subiu para citar o devedor, que ficou bravo com o porteiro depois. Então era só ser citado. Mas, tá aí, correção da súmula 309, e que não beneficia mais o devedor fujão. Agora a gente entra nas características das obrigações, da obrigação alimentar. Tem um rol de características aqui, são várias. Irrenunciabilidade. Primeiro, é um direito personalíssimo. E por ser direito personalíssimo, a gente já vai ver que incedibilidade e indeclinabilidade, intransmissibilidade já são características inerentes a ser um direito personalíssimo. É só seu e de mais ninguém. Irrenunciabilidade. Os alimentos, a partir do Código de 2002, são irrenunciáveis. O que você pode fazer é não exercer o seu direito de cobrar esses alimentos. Agora, você não pode renunciar. Antes, a renúncia era absoluta, era tratada de maneira absoluta, o que gerava situações de extrema injustiça, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Aliás, eu gosto de brincar, não sei se eu vou estar vivo amanhã, não sei como... Não, eu abro mão porque eu não vou precisar. Deus queira, tomara que o senhor esteja certo. Agora, eventualmente, a maré muda, o vento muda de direção, acontece. Intransmissibilidade, eles são intransmissíveis pela parte de quem recebe, não pela parte de quem paga. Quem paga alimentos obriga os seus sucessores, o seu espólio e depois os seus sucessores ao pagamento desses alimentos até final termo. Que é uma coisa que pouca gente compreende também. Acham que morreu o devedor de alimentos, acabou ali, vamos dividir, vamos lotear o patrimônio. Papai morreu, vamos lotear isso aqui. Se papai deve alimentos, esses alimentos devem ser honrados com o patrimônio de papai. Uma frase que meu avô adora falar. Herdeiro é herdeiro do que sobra. Se não sobrar nada, saudades. Ótimo. Então, saudades e dívidas, às vezes só dívidas, nem saudade fica. E essa obrigação, a parte do legado resolve esse problema, tá? Então, se há um planejamento bem feitinho, o legado resolve isso. E não precisa ser o legado para custear Harvard, como eu citei, não. Pode ser o legado de 2 salários mínimos, pode ser o legado de X em cestas básicas, mais mensalidade de colégio, mais um aluguel de um imóvel modesto. Vamos adaptar isso ao Brasil. Então, o problema é o seguinte, se o testamento é alguma coisa incomum em quem tem potencial econômico maior,
Com a população de baixa renda é absolutamente incomum. O pessoal não vai pensar nisso. Aliás, não tem nem como. Incedibilidade. Eu não posso ceder alimentos. Os alimentos não podem ser objeto de cessão de direitos. Imagina que bacana, você vai ao banco, tem um empréstimo consignado agora para os aposentados, tem um empréstimo consignado para os alimentos. Se o sujeito não presta alimentos, o banco executa esses alimentos do pai devedor. Eu acho que isso ia aumentar a efetividade do sistema de cobrança de alimentos. Quando o banco cobra, a coisa funciona. Mas não podem ser cedidos. Os alimentos são impenhoráveis, e aqui na impenhorabilidade dos alimentos, muita gente se protege achando que isso é um escudo absoluto, achando que isso é blindagem. Não é. Os alimentos são impenhoráveis na mesma proporção de que a verba salarial seja impenhorável. Salário é o que você gasta no mês. Alimentos são o que você consome no mês. Alimentos que sobram e vão para uma aplicação financeira perdem o caráter alimentar. Isso deixou de ser alimentos e passou a ser patrimônio. Então, muito cuidado. Não, porque eu sou credor de alimentos, eu estou tranquilo. Não fique tranquilo. Não fique tranquilo porque a ideia dos alimentos é proteger a sua mantença, a sua subsistência ou eventualmente até a manutenção do seu padrão de vida. Agora, é com o que você recebe no mês. Não é para você acumular patrimônio. Imprescritibilidade. Vamos falar dos alimentos serem imprescritíveis. Imprescritíveis porque cada dia é um novo dia. Eu posso precisar hoje, posso não precisar amanhã, posso voltar a precisar daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Especialmente em se tratando de alimentos para custear subsistência. Falou-se de subsistência, a imprescritibilidade absoluta. Eu entendo que não existe alguma coisa que derrube esse caráter de imprescritibilidade. E indeclinabilidade. Você não pode declinar dos seus alimentos. Você pode declinar de parte desses seus alimentos, mas você está fazendo uma readequação informal do valor dos alimentos. Então, você fala, esse mês eu não preciso não, obrigado. Ok, vamos readequar, vamos certificar isso daqui, vamos transformar isso em realidade contábil, vamos transformar essa realidade contábil em realidade financeira. É importante para as duas partes, seja por questão fiscal, seja por questão de responsabilidade de quem paga esses alimentos mesmo. Olha, pagar alimentos numa proporção menor é algo bom. Eu tenho um risco muito menor de uma pena de prisão civil por desobediência. Então, é importante também. Além da indeclinabilidade, vou falar da incompensabilidade. Já falei da incompensabilidade, as verbas alimentícias são incompensáveis. Então, peguei um caso muito interessante outro dia, aliás, foi uma opinião que a gente deu lá no escritório, sobre uma verba indenizatória por dano moral em separação, e havia um pedido da esposa para compensação com alimentos. A esposa era credora de alimentos e ré com sentença transitada em julgado na ação de danos morais ajuizada pelo marido. Não conseguimos a compensação. Fui despachar a petição com o juiz, ele falou, doutor, é uma pena, eu acredito que seja justo o seu pedido, mas eu não vou dar a compensação. A pessoa deve pensar, será que ele consegue alguma coisa que ele pede para o juiz? De vez em quando a gente consegue. Mas eu acho muito melhor falar das coisas que eu não consegui. Tem muito mais material para a gente brigar. E, invariavelmente, eu estudei muito mais do que eu não consegui. A gente, quando apanha, aprende dobrado. Irrepetibilidade. Alimentos pagos não voltam nunca mais. Por isso a seriedade no tratamento com os alimentos e por isso a diferenciação que se faz com os alimentos gravídicos. Paguei alimentos, mas eu não devia, eu não era o pai. Pois é. Esses alimentos não voltam. Podem voltar eventualmente na forma de uma ação autônoma, invocando dano material ou dano moral por conta do ardil de que você tenha sido objeto, por se levar a crer ser o pai da criança e não ser, mas aí é outro problema, é outra seara. Estamos no direito comum e não no direito dos alimentos. Temos também as características de condicionalidade e variabilidade. Condicionalidade é o se e o variabilidade é o quanto. Se, por quê? Se eu devo, se eu não devo, se eu posso, se eu não posso.
quanto eu preciso, quanto eu não preciso, o que são alimentos para manutenção, o que são alimentos para manutenção do padrão de vida, o que são alimentos para simples mantença. E a variabilidade, esse valor vai sim oscilar durante o período normal de tempo. Aliás, se espera que se oscile e todas as partes esperam que ele oscile para menos. É muito bom precisar menos desses alimentos, é um desgaste muito menor, uma felicidade muito grande se ser economicamente independente e deixar de precisar disso. Princípio da reciprocidade. Aqui é onde o bicho pega. O Zakimi gosta de falar, vento que venta lá também venta cá. Então, de pai para filho, de filho para pai, de avô para neto, de neto para avô. A nova moda agora é cobrar alimentos de avô e avó. Está na crista da onda o assunto. Avô também pode pedir para neto. Sim. E marido para mulher, ex-marido para ex-mulher, ex-mulher para ex-marido, ex-companheiro para ex-companheira, ex-companheira para ex-companheiro, ou, agora também, assunto novo, ex-companheiro para ex-companheiro, ex-companheira para ex-companheira. É um mundo novo, tá complicando a vida do curso de alimentos. Vamos precisar esticar mais uns dias daqui a pouco. Bom, alternatividade na prestação, eu falo disso, aliás, eu falo que eu até postei já notícia recente, veiculada pelo consultor jurídico, falando de decisão daqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, os tribunais de justiça mais conservadores do Brasil, tratando de alimentos entre companheiros. Então, mas vamos lá. Alternatividade na prestação. Eu posso entregar ou em espécie ou em dinheiro. Vamos tratar separação. Os colegas que fazem advocacia de família, volto para aquele ponto do rancor e do ódio acumulado entre cônjuges. Muito comum o sujeito falar, eu pago absolutamente todas as contas da casa, mas não dou um tostão para ela. Por quê? Ela não vai gastar dinheiro, meu camarada, são seus filhos. Se tiver filhos ainda, especialmente. São seus filhos. Faço questão que as contas venham diretamente para mim. Pago conta de luz, pago conta de água, pago condomínio, pago colégio, pago natação, inglês, francês, alemão, tai chi chuan, jiu-jitsu, natação já falei, natação faz 2 vezes. Então, pago o que for necessário. Ela precisa de algum dinheiro para ter em casa. Para que se está tudo pago? Supermercado pode fazer e coloca na minha conta que o que for de comida eu pago, menos bebida alcoólica. É justo, tudo bem. Telefone deixa um pré-pago para receber chamada em casa. Meu camarada, deixa o telefone, pague uma conta de telefone. Para ela falar com o namorado novo dela, é sempre a mesma história. Invariavelmente a mesma história. O cliente meu falou isso, eu falei, deixa um telefone com ela, sei lá, põe R$100 de crédito num telefone, ela vai te dar sossego. Obviamente eu errei, ela usava os R$100 de crédito para ligar para ele, para atormentar a vida da santa alma que eu convenci a dar o telefone. E ela ligava para ele e ligava para mim, todas as vezes. Ela falou, doutor, ela me ligou de novo. Doutor, ela me ligou de novo. Eu falei, meu camarada, vocês precisam se acertar. Ele falou, doutor, por isso que eu contratei o senhor. Eu falei, não sou psicólogo, eu não faço terapia de família, meu cara, eu sou advogado. A parte dos alimentos está bem reguladinha. Houve, inclusive, um estudo tributário para tentar diminuir a sua carga tributária por pagar alimentos, que é algo até interessante em alguns casos. E necessário. Não. A briga continuou eternamente. Ainda estão se pegando esses dois. Periodicidade, a verba alimentar. Infelizmente, conta é um negócio que vence todo mês. Eu fico triste quando eu constato isso. Todo fim de mês é a mesma lástima, dá uma depressão. E a divisibilidade. Esses alimentos, se colocados em bloco para um núcleo familiar, assim que um dos membros do núcleo familiar deixa de precisar desses alimentos, é justo que se minorem esses alimentos na quantia que esse que se tornou independente deixou de necessitar. Recomendação. Individualize os alimentos na própria ação de alimentos, ou no acordo, na homologação de acordo extrajudicial ou judicial de alimentos. Individualize. Facilita a vida. Por quê? Porque mesmo que não seja alguma coisa para se levar a ferro e fogo, porque como eles nunca prescrevem e cada mês é um mês, a gente tem uma base para começar uma negociação ou para começar uma conversa. Fala, olha, fulano não está mais fazendo faculdade, a mensalidade da faculdade era R$1.500. Vamos tirar esses R$1.500, me ajuda. Por quê? Quer trocar de carro? Eu falo, quero. Estou usando aquele Fiat 147, 76 ainda. Está começando a depor contra.
O quê? A sua imagem? Falou, não, a minha saúde, eu vou pegar tétano qualquer hora no meu carro de tanta ferrugem que ele tem. Isso acontece. Nada contra o Fiat 147. Tive um que eu chamava de paçoca. Encostava, caía pedaço. E agora a gente chega, depois dessas características, a gente vai começar a falar de condições da ação. Vamos lá para as condições da ação de alimentos. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual, chamado por uma parte da doutrina de interesse de agir. Professor, mas essas são as condições da ação comum, não só da ação de alimentos. Sim. Na parte de possibilidade jurídica do pedido, o que há de novo? A nova postura dos tribunais no que tange a alimentos entre parceiros de união estável, companheiros. Professor, mas isso deriva da lei do concubinato, que é de 1994. Foi até uma das leis citadas ali naquele comecinho. Sim, a novidade é entre companheiro e companheiro e companheira e companheira. Há possibilidade jurídica para esse pedido? Há sentença, se não me engano, o juiz de primeira instância, não sei se confirmado ou não pelo tribunal em Goiânia, o juiz de primeira instância é de Goiânia. Minto, acho que foi confirmada pelo TJ de Goiás. Estendendo o regime da união estável a pessoas do mesmo sexo. Pois é um passo grande aí na evolução e no tratamento. Ao mesmo tempo que isso resolve vários dos problemas, porque tipifica o tratamento, aumenta a gama de problemas ideológicos, morais, religiosos e outros que têm impacto direto nesse assunto. E não é pouca coisa, gente. E não estou falando só de Igreja Católica, estou falando de vários outros grupos. Recentemente houve uma ação civil pública ajuizada por uma bancada de deputados que não queria deixar que a regulamentação do imposto de renda compreendesse a inclusão do parceiro do mesmo sexo como dependente. A ação foi julgada improcedente, o que já... Não vou falar que mostra o canto em que o tribunal deve chutar, mas mostra que o tribunal está aberto à argumentação sobre o tema e que tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. Então... ficar de antenas em pé, porque tem muita coisa para passar por aí. Eu postei no blog, deve estar junto com a matéria da aula de hoje, com os slides. Eu continuo chamando de slide, né? Estou mostrando a idade aqui. Comecei a dar aula, eu dava aula com slide. Agora não mais. Aí virou transparência, retroprojetor, negócio bacana. Agora tem data show, super chique. Grande vantagem do slide, não porque ele travava, mas da transparência é que não rodava Windows, então não dava problema. Nunca tive problema de não carregar o retroprojetor. Mas porque ela queimou a lâmpada, pega outro. Pronto. E tinha uma meia dúzia lá, porque ninguém usava mais. Junto com os slides, eu postei 3 artigos para vocês. Um dos artigos é esse artigo do consultor jurídico que trata da extensão dos alimentos a parceiros do mesmo sexo, companheiros do mesmo sexo. A decisão é recentíssima. De novo, me impressionou o fato de ser do TJ de São Paulo. Fiquei feliz com isso. Isso é bom. Isso mostra que estamos abertos ao diálogo. Que bom. Legitimidade das partes, que acaba caindo no mesmo problema da possibilidade jurídica do pedido. Eu sou parte legítima para pedir alimentos porque sou companheiro e estou pedindo contra uma pessoa do mesmo sexo. Já há uma flexibilização disso e já há o recebimento dessas ações. Eu não vi ação dessas denegada por falta de condição da ação ainda. Os tribunais têm tido coragem e têm julgado mérito. O juiz de primeira instância, especialmente, os tribunais têm confirmado julgamento de mérito. E o interesse processual. Interesse processual é interesse de agir. Você precisa provar, em última análise também, que decorra da relação. Pai e filho não tem como negar. Filho não reconhecido, reconhecimento mais alimentos. Tudo bem. Ex-marido, ex-mulher, ótimo. Ex-companheiros, se a união estável foi certificada, ótimo. Se não foi, tem que certificar a união estável antes de pedir isso daqui. Mas faz o tudo ao mesmo tempo agora? Sim. Pede reconhecimento da união estável, dissolução do vínculo e alimentos. Fica uma ação super simples. Eu diria que ela fica longa, mas ela é uma ação que não é complicada, né? Não tem matéria de autoindagação aí. Condições objetivas para a ação de alimentos. Necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante, proporcionalidade na pensão. Na necessidade, provar a necessidade não é das coisas mais difíceis. Provar a possibilidade pode ser das coisas relativamente difíceis, porque tem uma legião de fantasmas no que tange ao próprio faturamento ou à própria manutenção do padrão de vida. Digo que tem gente boa para fazer isso, mas isso não é absoluto, viu, gente?
O camarada foge, e tem uma hora que ele é pego em alguma bobeira. Ele dirige um carro de alto valor que não é dele, ele mora num apartamento de altíssimo padrão que não é dele, ele não movimenta dinheiro na própria conta corrente, sempre há ou uma empresa ou alguém de quem ele seja procurador e ele movimenta por procuração esse patrimônio. Agora, uma hora se pega isso. Seja na busca pelas procurações, seja na movimentação, seja por um desentendimento entre ele e o... Como é que é o nome daquele cítrico que eles usam muito? Laranja, né? Que eles usam para maquiar faturamento ou movimentação financeira. Fatura de cartão de crédito. Já há precedente de busca de cartão de crédito internacional. Tem muita gente que cria uma conta internacional, especialmente aí na parte do alto padrão. O camarada cria uma conta internacional e tem um cartão de crédito igualzinho a qualquer American Express que tem aqui no Brasil, igualzinho a qualquer Mastercard ou Visa que tem aqui no Brasil, que é emitido fora. E você descobre isso pelo primeiro número do cartão, pelos 2 ou 3 primeiros números do cartão. As operadoras têm acesso a isso e você descobre que o sujeito usou tal cartão no restaurante tal, numa conta de, sei lá, 2, 3 mil reais, e você consegue pegar o número dele. Não tentei ainda, mas quase ajuizei um habeas data uma vez para verificar isso, para verificar pagamento que o camarada tinha feito a uma empresa com cartão de crédito. Habeas data dependendo da ação de alimentos. O cliente entendeu que seria uma medida agressiva demais. Aí sentamos para conversar. Eu falei, olha, eu vou pedir. Cheguei para o colega e falei, avise para o seu cliente que eu estou perto de conseguir descobrir de onde ele está movimentando todo o dinheiro dele. Ele dirige um automóvel de 400 mil reais. Ele mora num apartamento de 2 ou 3 milhões de reais. Ele não pode não ter dinheiro em conta nunca. Ele não pode oferecer 2 salários mínimos de pensão para um filho. Pois é. Falei que essa parte revela o que a pessoa tem de pior. Acontece. Então a parte onde o bicho pega é na proporcionalidade, que é a parte da adequação. Outros elementos importantes, e aí a gente já começa a cair na parte prática. Peça inicial da ação de alimentos. Sei que é complicado, mas escreva pouco. Por quê? A realidade da necessidade de alimentos tem que ser comprovada? Óbvio. A possibilidade tem que ser comprovada? Óbvio. A adequação tem que ser comprovada? Óbvio. A causa de pedir próxima, a historinha, precisa ser contada? Precisa. Causa de pedir remota, fundamentação legal, precisa estar lá? Sim. Seja breve. Pensa que quem tá lendo essa sua peça é um juiz de família. Ele vê isso no mínimo 10 vezes por dia. Então, mas a gente não pode subentender. Não é questão de subentender. Tem alguns elementos que são comuns a qualquer ação de alimentos. Qualquer ação do planeta. Então, não é o seu caso que vai ser diferente. Agora, se você tem uma das novas causas ou alguma coisa que seja mais complicado trabalhar, aí sim, obviamente vale a pena gastar um pouquinho do latim na parte histórica da coisa, no escorço histórico da ação. A ação de alimentos é entendida como uma ação de estado da pessoa, o que implica o sigilo, o pessoal chama de segredo de justiça, eu gosto mais da expressão sigilo de justiça, e o tratamento especial de trâmite nas férias, foro e juízo competentes para o ajuizamento e para o trâmite dessa ação, são sempre o foro do hipossuficiente, de quem pede, de quem precisa. A possibilidade de representação concorrente do menor alimentando. Ou mãe, ou quem está com a guarda, discutimos agora, um pouquinho antes da aula, avô e avó, por conta da lei nova da guarda, avô e avó que estejam na guarda dos netos, podem sim representar o neto em ação de alimentos contra os pais. O que gera, pois é, eu estou vendo carinhas, pois é, ter que fazer isso é complicado, né? O avô e a avó já conseguiram o poder familiar sobre a criança, conseguiram a guarda da criança, e agora vão cobrar do próprio filho ou do genro. Do genro eu acho que a sogra tem até um prazerzinho mórbido em fazer isso. Mas cobrar do próprio filho alimentos deve ser um negócio bravo. E não é para você, é para o seu neto. Então não deve ser das ações gostosas para ajuizar. Tem ação que a gente gosta, essa não deve ser bacana. E o Ministério Público também pode representar concorrentemente. O Ministério Público está lá no rol de atribuições do Ministério Público, isso. Acho que 15, 16 do Código de Processo. Ela é distribuída em regime de preferência, porque estamos tratando de alimentos. E
é comum a gratuidade judiciária. Porque se você pede verba para a sua subsistência, significa que você não tem para pagar as custas judiciais. Ou faz todo sentido que você não tenha. É plausível a alegação. Já vi gente pedindo diferimento de pagamento das custas. O juiz negou. Era uma ação de alimentos congruos. Alimentos para manutenção do padrão de vida. E ela queria provisórios em, se não me engano, 40 mil reais. Ela era economicamente ativa, tá? É que o marido era, obviamente, ganhava muito mais. Ela queria que o padrão de vida dela não sofresse qualquer oscilação. Como, aliás, conseguiu. Bom, particularidades da peça inicial já mandei. Entendimento, representação, distribuição, gratuidade. Ótimo. Férias forenses. Não há férias para a ação de alimentos. Você não pode parar de comer no final do ano. Faz o seguinte. Faz um regiminho. Novembro, finalzinho de novembro a gente já para. Dia 10, 15 de dezembro, acabou. Voltamos dia 20 de janeiro. Tudo bem? Não, tudo mal. Nesse despacho inicial é um despacho muito mais completo e geralmente arbitra provisórios. Provisionais, né? Não vou falar da diferença de provisionais e provisórios. Geralmente arbitra provisórios. Prazo de contestação e defesa, o prazo é obviamente diferenciado por se tratar de alimentos. Possibilidade de reconvenção na ação de alimentos. Aqui a coisa processualmente dá um nó. E é uma situação rara. Eu só vi reconvenção de alimentos entre ex-marido e ex-mulher. O ex-marido falava, não só não devo, como ganho menos que ela, estou endividado por conta dela e preciso de alimentos dela. Mas por que o senhor não acionou antes? Ele falou, eu ia ficar quieto. Agora ela resolveu provocar, que é geralmente o que acontece na reconvenção. É uma manobra muito mais estratégica que de direito, efetivamente. E a audiência de conciliação e julgamento. Conciliação, ótimo, conciliou. Não conciliou, julga. Ela pega o que o rito sumário tem de melhor aqui. Fala assim, olha, a gente sai daqui sentenciado, olha que bom. Mas como é que funciona? Mas que coisa agressiva? Sim, é agressivo porque são alimentos. Você não conseguiu provar que você não pode pagar, ou não conseguiu provar que quem está pedindo não precisa, vai sair de lá sim condenado. Com eficácia imediata dessa sentença, o que é melhor. E ônus de prova? Ônus de prova cabe a quem alega. Tudo bem. Agora, como é que eu faço para provar a capacidade financeira de alguém? Eu jogo alguns elementos. Falo, olha, ele tem um bom emprego, ou ele é empresário, ele tem um bom automóvel e mora bem. Não, mas qual é o valor disso? Quanto ele movimenta por mês? Não sei. Aí entra como matéria pesada o valor da contraprova. Olha, eu não posso, eu vou provar a minha impossibilidade. Reverte-se o ônus da prova para quem alega a impossibilidade de pagamento. Da mesma maneira, então, você tem dois elementos muito fortes, um na mão de cada parte. Provar a necessidade na mão do autor e provar a impossibilidade na mão do réu. Tarefa fácil para o juiz, equilibrar isso daí. E transformar isso em realidade viável. Não adianta condenar o sujeito a 2 vezes o que ele ganha, porque ele não vai conseguir pagar. E é viável para as duas partes, né? Não só para quem paga, como para quem recebe. Você pode viver muito bem com um salário mínimo e meio. Como? E essa sentença na ação de alimentos, qual que é a natureza dela? Tem gente que fala que ela é condenatória, tem gente que fala que ela é constitutiva negativa. Eu acho que é um híbrido de condenatória com constitutiva negativa. Eu acho que ela não é só condenatória, porque ela tem elementos de sentença de conhecimento pesados, que são levados necessariamente em consideração a cada nova revisão disso. Então, não é uma simples condenação. Ela constitui direito, ainda que por tempo determinado. Confesso que não adoto a posição majoritária da doutrina. A posição majoritária da doutrina é que a sentença de alimentos é sentença condenatória. Mas eu acho que é pouco. Mas quem defende isso fala, você tem uma sentença condenatória, a cada nova revisão você vai ter uma nova sentença. Faz sentido. Agora, não é por conta da constituição de um Estado que você consegue a revisão? Então, fica aí um ponto para vocês pensarem um pouquinho. E termo inicial da pensão alimentícia? É na citação? É na primeira audiência?
É no ajuizamento? Sim, não, talvez? Ajuizamento, né, gente? Ah, mas não pode ser antes do ajuizamento? Acho complicado ser antes do ajuizamento por um motivo muito simples. Se você precisava antes, você podia ter pedido antes, né? Inércia do autor. O direito não socorre os que dormem. Ou uma expressão muito comum no direito carioca. Camarão que dorme a onda leva. Recursos cabíveis e seus efeitos. Juiz arbitrou alimentos provisórios. Qual é o recurso cabível? Direto no agravo ou você tenta embargar antes, falando, olha, Vossa Excelência deixou de considerar alguns elementos importantes, o juiz pode readequar isso? Eu geralmente tento embargar. Tem uma obra sobre embargos de declaração excelente, do Luiz Guilherme Aidar Bondioli. O pai dele foi desembargador pelo Quinto, aliás, uma pessoa queridíssima, morreu há alguns anos, o Carlinhos. Carlinhos foi colega de turma da minha mãe, então um sujeito assim formidável. O Luiz Guilherme, o Lug, filho dele, escreveu um livro excepcional sobre embargos de declaração, ampliando o espectro dos embargos de declaração, falando, olha, tem muito mais do que simples obscuridade, contradição, confusão. Aumenta isso porque a chance que o juiz tem de rápido e de graça, né, porque não tem custas para embargar, resolver um problema. Fala, olha, o juiz, Vossa Excelência deixou de considerar tais e tais elementos. É bom. Ah, mas parece puxada de orelha no juiz? Com todo jeito, né, gente? Vamos pegar mais leve nos embargos, como a peça é para o próprio magistrado, e você ainda usa para evitar qualquer alegação do tribunal falando em supressão de instância para qualquer argumento. Fala assim, olha, todos os argumentos que eu usei no agravo foram articulados em embargos de declaração. E os embargos interrompem o prazo para a interposição de quaisquer outros recursos. Está lá no 538 do Código de Processo. Então, vale usar os embargos? Vale. Recomendo. Não deu certo. Paciência, vamos agravar. Pedindo tutela de urgência no agravo, pedindo ou tutela cautelar incidental no agravo, ou tutela de cassação no agravo, ou efeito ativo no agravo. Aí pode brincar à vontade. Peça. A gente entrou uma vez com um agravo de instrumento para derrubar alimentos provisórios que era uma vez e meio o salário do rapaz. Ah, mas ele está fazendo um curso fora, ele está fazendo um curso no exterior. Sim, ele guardou dinheiro a vida inteira para fazer esse curso no exterior. Ele não ganhava mal, não. Ele ganhava cerca de acho que 10 ou 12 mil reais, ela conseguiu alimentos provisionais em 18 mil reais. Derrubamos em sessão única no tribunal. E a sessão de julgamento foi no dia da audiência da separação. Foi um negócio meio pesado, assim, um exercício de logística. A audiência ainda atrasou um pouquinho. Recebi daí vem o valor da tecnologia, né? Recebi por SMS a notícia do combativo estagiário. Aliás, o estagiário é quem faz esse mundo andar, né? O advogado no conforto do seu escritório, na segunda-feira aqui de manhã fazendo curso na ASP. O estagiário está lá, ralando. Ponto para o estagiário. A estagiária, na época, Camila, mandou SMS. Derrubamos os provisórios. Falei, ótimo. Falei, excelência, eu tenho informação importante. Pois não, doutor. No meio da audiência, no meio do depoimento, falei, olha, acabou de ser a sessão de julgamento no tribunal do nosso agravo, pedindo que os provisórios fossem cassados integralmente, e nós conseguimos. A advogada da outra parte ficou uma fera comigo. O doutor está tumultuando a audiência. Falei, não, colega, eu estou só passando em tempo real a notícia aqui. E o juiz fez uma coisa mais surreal ainda. Ele parou a audiência e ligou para o tribunal. Eu achei muito bacana isso. O digital se rendendo ao analógico. Ele ligou para o tribunal e confirmou o resultado do julgamento. Fiquei muito feliz. A partir daí, a audiência que estava tranquilizada já virou, obviamente, aquele caos de novo. Gosto muito de fazer audiência. Tem o meu lado belicoso, gosta muito da briga. Da boa briga, por favor. Anulabilidade e rescindibilidade da sentença em ação de alimentos. Complicado falar em anulabilidade e rescindibilidade com alguma coisa que não faz coisa julgada. Que cada mês é um mês. Que depende de matéria de fato. E também a ação de alimentos por iniciativa do devedor, que é a ação de oferta de alimentos. Gosto muito dessa. Essa ação reúne o que tem de mais estratégico e de mais nobre. Fala, antes que peçam, eu estou oferecendo. Isto é o que eu posso oferecer. Ah, mas vai falar que faz coisa julgada, isso não faz. Ah, mas é absoluto o que se oferece? Não é. Mas cria parte incontroversa na demanda, que é o pedaço estratégico.
O sujeito não pode falar que deve menos ou que pode pagar menos do que ele mesmo ofereceu. Ele já consolidou aquilo. Então, a briga é entre o que você quer e o que ele ofereceu, não até onde ele ofereceu. Então, o que ele ofereceu, ele deposita hoje. Quando eu entro com ação de oferta de alimentos, eu faço depósito judicial da primeira parcela, na distribuição. Para provar para o juízo, olha, está aqui, eu tenho preocupação. Se ela quiser, ela levanta esse dinheiro amanhã. Pronto. É nobre. E resolve. Eu vou falar da oferta de alimentos, acho que no último dia. Código de Processo Civil. Alimentos provisionais. Olha aqui, a diferença de provisionais para provisórios. Os provisórios são arbitrados nos próprios autos. E os provisionais? Os provisionais têm aquele jeitão de cautelar. Aliás, estão no meu livro favorito do Código. Tomara que esse novo Código não passe, só por conta do livro das cautelares. É um livro magnificamente escrito pelo Buzaide. E é tão bom que ninguém teve coragem de mexer nesse livro de cautelares. Então, é lícito pedir alimentos provisionais nas ações de desquite, leia-se separação e agora leia-se divórcio, e de anulação de casamento, desde que estejam separados os cônjuges. No melhor estilo da cautelar, coleção faça fazendo. Se você bate os olhos no rol de artigos, é capaz de você fazer uma peça fazendo xizinho em pedaço. Nas ações de alimentos, desde o despacho da petição inicial, então, podem ser provisórios ou podem ser provisionais. E nos demais casos expressos em lei. No caso previsto no número 1 desse artigo, a prestação alimentícia devida ao requerente abrange, além do que necessitar para sustento, habitação e vestuário, as despesas para custear a demanda. Olha aí, quando o advogado faz código, fica um negócio operacional. Buzaide pensou, inclusive, nas custas para a demanda. Não é que eu não quero pagar custas, eu pago custas desde que eu receba isso de quem me deve alimentos. Pronto, o Estado está protegido. 853. Ainda que a causa principal penda de julgamento no tribunal, processar-se-á no primeiro grau de jurisdição o pedido de alimentos provisionais. Outra sacada genial do ministro Buzaide, que coloca o juízo de primeira instância, que é quem tem contato com as partes, responsável pelos alimentos provisionais. Não é tutela que eu peço no tribunal que está tão distante da gente. O desembargador, quando ele chega ao cargo de desembargador, ainda quando ele chega ao cargo de juiz no tribunal, ele está distante da realidade de audiência há alguns anos. Vários deles há muitos anos. Eles não têm mais contato com parte, gente. Quem é que é o grande conhecedor da natureza humana? É o juiz. Aliás, eu digo que você quer conhecer gente, quer saber como funciona a gente, não vai fazer psicologia não, vai ser juiz do trabalho. São 15, 16 audiências por dia, o camarada conhece todo tipo de gente com um grupo de amostragem de 150 pessoas por dia, no mínimo. E, obviamente, ele vai traçar alguns padrões, né? Porque nós não somos tão diferentes assim. Bom, na petição inicial exporá o requerente as suas necessidades e as possibilidades do alimentante. Sucintamente, no melhor estilo cautelar, hein? 2 parágrafos aqui. Requerente poderá pedir que o juiz, ao despachar a petição inicial e sem audiência do requerido, ó, a violência da cautelar, lhe arbitre desde logo uma mensalidade para mantença. Bate com a mão fechada, mas bate no lugar certo. Não é para enriquecer, não é para juntar dinheiro, é para mantença. Moradia, vestuário, alimentação. É para sobrevida digna. É para não passar fome, para não passar necessidade. Por quê? Porque é uma tutela que é dada numa ação de alimentos que são irrepetíveis e tem a seriedade da cobrança de alimentos e a possibilidade de prisão contra alguém que não foi nem citado ainda. Então, arbitra. E dá para acumular com outras cautelares aqui. Isso fica maravilhoso. Arresto por conta desses alimentos é fantástico. Você vai à conta do sujeito, você vai ao patrimônio do sujeito antes dele ser citado. E isso funciona como um catalisador de boa vontade para o camarada receber a citação e apresentar a defesa. Pronto. O processo civil tornando a vida mais justa. Gente, falei um pouquinho sobre a ação de alimentos provisionais. Falo agora, conforme nosso plano de aula, da ação de exoneração de alimentos. Vamos que vamos. 1699. Se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre,
ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Excelente. Vai exatamente na linha da imprescritibilidade e do cada dia é um dia. Eu posso reduzir? Posso. Eu posso reduzir mais? Posso. Eu posso reduzir tanto que chegue a zero? Posso. Ah, mas exonerou, não vai nunca mais voltar. Se houver necessidade para sustento, manutenção da dignidade, isso pode voltar. Agora, concordem que manutenção de dignidade é uma coisa, manutenção de padrão de vida é outra muito mais cara? Restringe só a dignidade. Quais são o foro e o juízo competentes para o trâmite da ação de exoneração de alimentos? Dependência com a ação em que se arbitraram esses alimentos, né, gente? Tem que ser o mesmo juiz. Possibilidade de arguição em sede de reconvenção. Pois é. Cobram alimentos de você, você entra nos autos, contesta e pede reconvenção, falando, não só não sou devedor, como não quero pagar nada. E justifica, obviamente. Valor da causa na exoneração. Como é que funciona isso? É o valor dos próprios alimentos? Ou é zero, porque eu não quero pagar nada? Eu tentei essa do zero, porque eu não queria pagar nada. Não pode. Valor dos próprios alimentos. Tomei bronca do juízo. Aí eu tentei fazer entre a diferença do que era pago e do que eu ia pedir a redução. Ele falou, doutor, o senhor quer exonerar? A diferença é tudo. Eu falei, sim, senhor. Emendei a inicial. Corre nas férias isso aqui? Se alimentos correm nas férias, exoneração tem que correr também. Faz sentido. E aqui a gente chega no pedaço que é o calcanhar de Aquiles da exoneração de alimentos. Qual que é a eficácia temporal dessa exoneração de alimentos? Como é que eu sei a partir de quando eu posso deixar de pagar? Pode pedir antecipação de tutela na exoneração de alimentos? Eu tentei uma antecipação de tutela em exoneração de alimentos em reconvenção. Tudo bem, eu acumulei algumas coisas, o juiz me chamou para conversar. Quando o juiz chama a gente para conversar, o negócio é sério, né? É ou para dar os parabéns, é raramente isso que acontece, ou para dar pito. Ele falou, doutor, o senhor quer deixar de pagar agora? Eu falei, olha, meu cliente realmente não pode mais pagar e ela não precisa mais. Enquanto foi possível, ele pagou. Mesmo que ela não precisasse, ela não precisa mais há 2 ou 3 anos, ele falou, tudo bem, ele estava comprando a paz dele. Agora a paz está ficando mais cara. Por quê? Eu falei, porque ele vai ser negativado e vai perder emprego, ele trabalha em banco. Prova pesada da desnecessidade dela. Graças ao bom pai, ela passou em concurso público e o salário dela era divulgado na internet. Santa coisa que é essa internet, né? A internet acaba com vários relacionamentos e faz nascer tantos outros direitos novos. Tão bom. Consegui antecipação de tutela. Ele falou, doutor, eu não vou dar porque é irreversível. Eu falei, excelência, o máximo que pode acontecer é eu ser condenado a pagar os atrasados. Doutor, vai dar 3 meses, vai dar pena de prisão. Eu falei, paciência, já avisei para o meu cliente do risco. Agora, ele quer correr esse risco para não pagar já esse mês. Julgada procedente, a reconvenção, muito bom, fiquei muito feliz. Tá vendo? Eu ganho de vez em quando. Fiquei muito contente. Resolvemos. Mas a eficácia temporal, em regra, é a partir do trânsito em julgado da decisão de exoneração. Mesmo porque a sentença condenatória de alimentos e, por conseguinte, a sentença que julga procedente o pedido de exoneração estão naquele rol das apelações recebidas somente no efeito devolutivo do artigo 520 do Código de Processo Civil, 520 do CPC. Sobre divisibilidade, entendimento da verba como intuito família. É complicado entender a verba como um grande dinheiro, a não ser que seja para manutenção da casa. Era uma pensão paga para 6 filhos e um deles saiu de casa. No que isso impactou nas contas da casa? Acho que a mãe nem percebe que um deles mudou de casa. O supermercado continua com o mesmo valor, a conta de luz com o mesmo valor, o aluguel é o mesmo. Vai chegar para o dono do imóvel e falar, olha, cobrar menos aluguel, tem um a menos morando aqui agora. É a mesma coisa. Então, se for possível a divisão, se for razoável a divisão, ótimo. Se não for, verba, intuito, família, vale uma grande verba para a família toda.
especialmente em casos de filhos menores e família numerosa. Quanto mais numerosa a família, mais família é a verba. É o tal do benefício marginal por filho agregado. A partir do 5º filho diz que o custo da casa não sobe. O problema é que até o 5º filho o custo sobe exponencialmente. Eu tenho um só e estou suando a camisa aqui. Inércia do credor. O credor nunca disse que precisava de alimentos. Então vou parar de pagar. Se a sua ex-esposa não reclama dos alimentos que você paga, levante a mão para o céu. Você tem sossego. Se o seu ex-marido não reclama dos alimentos que você paga a ele, levante a mão, comemore. Abra uma garrafa de um bom vinho, fique feliz. Ah não, como ele não falou nada, ele não ligou esse mês, eu parei de pagar. Não é assim. Inércia do credor é se o credor não aparece para receber. Por 3, 4 meses. Tive um caso assim, um camarada me ligou e falou, Curbi, eu tenho um problema aqui, eu sou devedor de alimentos. Minha esposa vinha à minha empresa retirar o cheque dos alimentos todo dia 5, faz 3 meses que ela não aparece. Minha primeira pergunta para ele foi, ela está viva? Ele falou, tá. Eu falei, vocês têm herdeiros menores, filhos menores? Ele falou, não, alimentos para ela. Eu falei, bom, ela está no Brasil? Porque se ela estivesse em Paris por 3 meses, eu acho que ela não ia precisar de alimentos. Mas... não, ela está aqui. Aí eu falei, liguei para o advogado dele, ele falou, olha, não vejo a fulana faz tempo. Eu falei, o senhor pode entrar em contato com a sua cliente, por favor, eu não quero ferir qualquer suscetibilidade entrando em contato diretamente com a cliente, ferir qualquer preceito. Ele, não, pode deixar. Aí ele me ligou e falou, doutor, ela não precisa mais. Eu falei, então vamos homologar isso aqui? Ah, mas ela falou que não quer abrir mão. Eu falei, não é abrir mão, é só deixar de executar. Ou vamos homologar uma situação de fato. Conseguimos. Indignidade do alimentando, que é geralmente onde dá a encrenca. O filho que faz faculdade, ou diz que faz faculdade, ou, perdão, está matriculado na faculdade e não aparece. O filho que frequenta os botecos em volta da faculdade, mas não vai para a aula. O filho que prefere outras atividades mais aprazíveis do que assistir a aula, não vai ter a faculdade custeada pelo pai. O problema é provar isso daí. Então, você pode exigir esforço, você não pode exigir resultado desse filho. Ah, mas ele vai mal. Acontece, ele tem um ritmo de aprendizado diferenciado, para menos, acontece. Agora, ele vai mal porque ele não aparece para a aula, ele reprova por falta, eu acho que isso daí pode ser revisado. Indignidade alimentando, mais forte aí também no caso de tentativa de homicídio contra o alimentante, acho que é até justo. O pior de tudo é que assim, mesmo que ele tente matar o pai ainda está obrigado aos alimentos mínimos para a mantença desse filho. Questão de dignidade da pessoa. Tem alguns pedaços mal acabados aí, e não tem solução isso, viu, gente? Não vai resolver. Abandono voluntário da casa paterna. Clássica situação também. O menino fala assim, eu não quero mais morar com a mãe. Por quê? Porque a mãe está me atrapalhando. Fala, que bom, seja feliz. Não, você precisa alugar um apartamento para mim. Não, você precisa alugar um apartamento para você. Cuide-se. Que bom. Meu filho já é um homenzinho, quer morar sozinho. E vai custear as próprias despesas. Não, você não pode me ajudar aí? Eu falo, não posso. A casa onde você mora com a sua mãe tem as despesas custeadas por mim. Você pode ficar lá o tempo que você quiser. Não, que a mãe está pegando no pé por conta de horário. Você pensa, que bom. Isso vai ajudar na sua responsabilidade. E no caso de falência do devedor. Essas obrigações têm que ser repesadas e repensadas por conta do devedor perder acesso ao próprio patrimônio, né, gente? Então, isso muda um pouquinho. Eu fiz um estudinho breve, muito breve mesmo, comparado entre o novo Código de Processo, ou projeto do novo Código de Processo, que era o anteprojeto 166, já mudou de nome, é projeto, não sei o número, já está de volta para a Câmara. Competência para as ações de alimentos. Nada muda. Segredo de justiça para as ações de alimentos. Nada muda. Trâmite nas férias das ações de alimentos. Nada muda. Valor da causa para a ação de alimentos. As mesmas 12 vezes a prestação pedida. Nada muda. O que se muda? Tem 2 propostas, são feitas naqueles ciclos de debates, de palestras abertas que eles fizeram sobre o ainda anteprojeto do Código de Processo Novo.
que se coloca um estabelecimento de igualdade entre créditos de execução alimentar, oriundos de sentença, condenatória ou constitutiva negativa, como eu defendo, e os créditos oriundos de acordo extrajudicial, tanto para efeitos e modalidade de execução. Foi feito na proposta, proposta do ciclo Brasília, dos debates sobre o novo código. E eu digo para vocês, muitos desses pedidos são já repetições de julgados em tribunais pipocando pelo Brasil. São Paulo trata a verba oriunda de execução de acordo extrajudicial de alimentos como verba alimentícia para execução. Então, executa conforme o rito de execução de verba alimentícia. Então, nada muito novo aqui. Vai positivar alguma coisa que já é construção jurisprudencial. E antecipação dos efeitos da tutela em homologação de sentença estrangeira quando se tratar de alimentos. Uma proposta muito feliz do ciclo carioca de debates do Código, porque a homologação de sentença estrangeira demora. Muito. Muito, muito, muito. Ah, professor, mas não há antecipação de tutela em execução. O que eles querem colocar aqui? Por conta da mudança de paradigma da antecipação de tutela no novo Código, agora ela vai virar tutela da urgência e tutela da evidência. Eu não concordo com o nome, mas eu não vou brigar com isso agora. É possível antecipar qualquer provimento jurisdicional. Já que é possível antecipar qualquer provimento jurisdicional, que se use isso para o nobre fim de defesa dos alimentos homologados mediante os alimentos oriundos de homologação de sentença estrangeira. Faz sentido. É a única mudança mais pesada que eles pedem. Cumprimento da obrigação de indenizar decorrente de ato ilícito, o 498 do projeto de Código Civil. Rigorosamente igual à redação do nosso código atual. Muda umas vírgulas aqui. O resto, mesma coisa. Então, fim da obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, no caso de reserva de capital, ou cessar o desconto em folha, ou cancelar as garantias prestadas, igualzinho ao nosso atual Código de Processo. O 499, falando da inclusão em folha de pagamento, se o devedor for servidor público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, a única parte que muda, se não me trai a memória, é a parte do diretor ou gerente de empresa. Todo o resto, rigorosamente igual, e até para os próprios diretores e gerentes de empresa, os tribunais, aqui em São Paulo, repetidamente, já vinham colocando desconto em folha ou desconto na participação. Se houvesse qualquer remessa de valores da empresa para o diretor ou para o gerente, fosse a título de salário, fosse a título de prolabore, no caso do diretor ou gerente sócios da empresa, fosse ainda a título de divisão de resultado, isso era passível de aplicação do percentual, se a condenação tratasse de percentual da verba salarial. Aqui. Obrigação de prestar alimentos, artigo 500 do projeto, também muito parecida com a redação atual, pena de prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Cumprimento da pena referida não exime o devedor do pagamento das prestações. Pois é. Situação extremamente comum, e eu não sei se é o jeito mais eficaz de compelir alguém a fazer o pagamento. O que acontece na prática? Sai um mandado de prisão, o sujeito vira dinheiro. É comum isso. Agora, se ele não virar dinheiro naquele momento e for preso, ele não só não vai conseguir pagar as anteriores, como não vai conseguir pagar aquela e a dos 2 meses subsequentes, isso se ele não for empregado e não perder o emprego. E depois, para ele conseguir emprego como egresso do sistema prisional, é mais um problema. Quer dizer, vai ficar pior o remendo que a emenda que o soneto? Não sei. Eu, sinceramente não sei. Agora eu não sei o que fazer para esse sujeito pagar. Então vão inscrever no Serasa agora, tá? A nova moda é inscrever no Serasa. Adianta até a página 5 também. O sujeito trabalha em banco, tem uma inscrição no Serasa, perde emprego. Mas ele já não estava pagando? Ótimo, pelo menos ele tinha o potencial para pagar. Tenta alguma coisa restritiva de direito para esse sujeito que não paga alimentos? Sei lá, cancela o passaporte do sujeito. Estou barbarizando aqui já. Caça a carta de habilitação dele. Faz com que ele venda o carro, não sei, penhora todo o resto do patrimônio, se ele tiver alguma coisa. Não deixa ele conseguir nada com órgão governamental. Não deixa ele conseguir empréstimo em banco para pagar os alimentos, eventualmente, aí vai complicar a vida. Quer dizer, é uma situação dificílima, porque está mexendo com valores tão delicados que você não vai conseguir, sem prejudicar muito um lado, resolver o problema do outro.
E não é isso que a gente quer ver isso aqui satisfeito. E finalmente eu passo para o pedaço mais suculento da aula, que são os meus superjulgados. Superjulgados hoje todos do STJ. Responsabilidade pelos alimentos. Vamos ver como é que se faz a boa briga. Trata-se de recurso especial em que se discute a possibilidade de o recorrente, um dos genitores, demandado em ação de alimentos, poder chamar o outro, no caso a genitora. Olha que bacana, você é réu, você chama a sua ex-esposa, a integrar o polo passivo da referida ação. A turma proveu o recurso ao entendimento de que a obrigação alimentar é de responsabilidade dos pais, e na hipótese de a genitora dos autores da ação de alimentos também exercer atividade remunerada, é juridicamente legítimo que seja chamada a compor o polo passivo do processo para ser avaliada a sua condição econômico-financeira para assumir, em conjunto com o genitor, a responsabilidade pela manutenção dos filhos maiores e capazes. Ressaltou-se que, além da transmissibilidade, reciprocidade, empenhorabilidade e imprescritibilidade, é também importante característica da obrigação alimentar a divisibilidade. Divisibilidade entendida não só divisibilidade entre a família, como divisibilidade de responsabilidade entre os genitores. Gostei muito disso aqui. Ela deve ter ficado feliz com o ex-marido. Deste modo, os pais, salvo na hipótese de qualquer desses estar na condição de guardião de filhos menores, devem responder pelos alimentos, arcando cada qual com a sua parcela compatível às próprias possibilidades. De Sartre, nada mais razoável na espécie que somente a partir da integração dos pais no polo passivo da demanda, possa melhor ser aferida a capacidade de assunção do encargo alimentício em cotas proporcionais aos recursos financeiros de cada um. Assim, reconheceu-se a plausibilidade jurídica do pleito em questão, porquanto, embora se possa inferir do texto do 1698 do Código Civil 2002, norma de natureza especial que o credor de alimentos detém a faculdade de ajuizar a ação apenas contra um dos coobrigados, não há óbice legal a que o demandado exponha de forma circunstanciada a arguição de não ser o único devedor e, por conseguinte, adote a iniciativa de chamamento do outro potencial devedor para integrar a lide. Julgado agora, 1º de março. Olha, agora mesmo. Um mês. Está aí o número do RESP. Eu devo juntar para vocês no blog também o inteiro teor, bonitinho já em PDF, para baixar. Assunto da moda. Responsabilidade subsidiária dos avós. Julgado agora em 22 de fevereiro. A turma deu provimento ao recurso especial a fim de deferir o chamamento ao processo dos avós maternos no feito em que os autores pleiteiam o pagamento de pensão alimentícia. Em caso, o tribunal ACO fixou a responsabilidade principal e recíproca dos pais, mas determinou que a diferença fosse suportada pelos avós paternos. Nesse contexto, consignou-se que o artigo 1698 do Código Civil 2002 passou a prever que, proposta a ação em desfavor de uma das pessoas obrigadas a prestar alimentos, as demais poderão ser chamadas a integrar a lide. Desta forma, a obrigação subsidiária deve ser repartida conjuntamente entre os avós paternos e maternos, cuja responsabilidade nesses casos é complementar e sucessiva. Presidentes citados, ministro Aldir Passarinho Júnior. Eu ainda entendo pela subsidiariedade do chamado dos avós. Já tem quem fale em solidariedade. Isso me preocupa muito. Agora, por outro lado, legitimidade passiva. Trata-se, na origem, de ação de alimentos ajuizada contra a avó paterna. A turma deu provimento ao recurso e extinguiu a ação sem julgamento do mérito. Vento que venta lá, também venta cá. Reiterando o entendimento que a obrigação dos avós em relação aos netos é subsidiária e complementar. Ou seja, primeiramente respondem os pais, e se eles se virem possibilitados de prestá-la, total ou parcialmente, somente aí pode ser intentada a ação contra os progenitores. Julgado em 7/12, também voto do ministro Aldir Passarinho. Duas linhas relativamente diferentes. Mesmo núcleo, duas linhas diferentes. Prisão civil. Vou falar de coisas boas. Turma denegou a ordem de habeas corpus por entender que o cumprimento da prisão civil do devedor da verba alimentar não exige o trânsito em julgado da decisão que a decreta, tendo em vista seu caráter coercitivo. Não, a alegação do HC foi, olha, não pode ser preso porque não transitou em julgado ainda. E não punitivo, como na prisão penal. Não havendo falar em aplicação na espécie do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, ressaltou o ministro relator,
que tal exigência contraria a própria finalidade da Constrição Civil, que é compelir o executado a adimplir imediatamente a obrigação alimentícia. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado agora em fevereiro, habeas corpus. Isso aqui já era decisão mais tranquila. Aqui eu achei teratológica nova, vamos trazer. Aqui eu já adiantei para vocês, aqui perdeu a graça porque eu adiantei. Bom, alimentos provisionais, investigação, paternidade, prisão. A turma deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para afastar a aplicação do parágrafo 1º do artigo 733 CPC na hipótese de execução de alimentos provisionais fixados em ação investigatória de paternidade antes de prolatada a sentença que reconheça o vínculo de parentesco. Fixação disciplinada nos artigos 5º da Lei 883/1949, vigente à época, e 7º da Lei 8560 de 92. Segundo o ministro relator, não se mostra razoável a imposição de prisão civil quando existentes dúvidas acerca da possibilidade de arbitramento de alimentos em tais situações. Consignou ainda que o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal de 88, dispõe que a medida coercitiva será aplicada em caso de inadimplemento inexcusável da obrigação alimentícia, o que não se verifica na espécie. Nada mais justo, né, gente? Investigação de paternidade, pendente ainda, não pode haver prisão civil. O que é muito sério, porque alimentos gravídicos, mas eu jogo a batata quente para o lado de lá da mesa, quando for tratar de gravídicos. Pensão alimentícia, incidência, trânsito em julgado. Esse tribunal já se manifestou no sentido que os efeitos de exoneração da pensão alimentícia não retroagem à data da citação, mas apenas tem incidência a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso, não há notícia de qualquer provimento liminar ou de antecipação de tutela nos autos da ação de exoneração que liberasse o recorrido do dever de prestar alimentos. Voto do ministro Sidney Benetti, excelente ministro, gosto muito dele, peçam, no caso de exoneração, peçam tutela provisória, senão só vale a partir do trânsito em julgado. Ainda que haja agora um frenesi dos tribunais superiores para não receber mais recurso em duplo efeito ou para fazer a quase coisa julgada. É como se fosse coisa julgada, mas ainda tem recurso pendente. Exoneração. Trata-se de pedido revisional de alimentos prestados por ex-marido por 20 anos. Por outro lado, em reconvenção, ele pleiteia exoneração ou, sucessivamente, a redução dos alimentos devido à capacidade laborativa da ex-mulher e rendimentos suficientes para a sua manutenção. Caso até já comentado aqui. Ressalta a relatora que no ordenamento jurídico brasileiro o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges reveste de caráter assistencial. Ponto para ela. Ou seja, exige a efetiva necessidade de quem os pleiteia. Anota que, com a decretação do divórcio, deveria cortar-se a possibilidade de postular alimentos. Outro problema grande da emenda constitucional 66. Divorciou, acabou com alimentos? Como é que faz? Já tem briga doutrinária por isso também. Mas admite-se essa possibilidade sob as diretrizes consignadas do 1694 seguinte do Código de 2002, que leva à avaliação do conceito de necessidade à luz do artigo 1695 do mesmo Código. Entretanto, essa genérica disposição legal não pode ser entendida como parâmetro objetivo, mas deve ser interpretada com temperanças, fixando-se a condição social anterior em patamares razoáveis. Sendo assim, concluiu ser inconcebível que o ex-cônjuge pleiteie alimentos com base em simples cálculo aritmético de rateio proporcional da renda integral da família desfeita. É os tais dos 30%, tá? E como restou fixada no TJ em duvidosa condição profissional da ex-mulher que exerce atividades laborais aptas para manter-se, deu provimento ao pedido de exoneração de alimentos do recorrente e julgou improcedente a revisional da recorrida, invertendo os ônus sucumbenciais. Ministra Nancy Andrighi, sou fãzão dela, julgada de 2008, mas mostra que, olha, era só ter ficado quieto que eu não ia falar nada, eu ia continuar pagando os alimentos. Agora ela queria majorar os alimentos. Ele falou, não só não quero pagar a mais, como não quero pagar mais. Ela é economicamente ativa, deve pagar os próprios alimentos. Penso que podemos encerrar por aqui. Senhores, deixo aqui o meu muito obrigado a todos, continuo à disposição pelos endereços aí passados, pelo mundo digital aí passado, e eu retorno com vocês agora na quinta-feira. Então amanhã ainda devo estar aqui com o Zakimi, na quarta não estarei, mas na quinta eu volto para que a gente trate dos últimos temas do curso. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado.